Parte importante de uma comunidade, os prédios contam a história através da arquitetura. Mas para que isso aconteça, essas edificações precisam sobreviver à especulação imobiliária. O poder público e a iniciativa privada devem preservar esse patrimônio. Essa relação é difícil, cheia de entraves e de muita burocracia. É o que você vai ver na nova série do JC, Memória Concreta. O recurso mais comum para preservar um patrimônio é o tombamento. Ele garante que o imóvel seja utilizado tanto para contar o próprio legado, quanto para atrair novos usos. Berço de nossa fortaleza, o centro da cidade, tem exemplos dessa situação. É o que você confere a partir de agora, na primeira reportagem da nossa série. É possível conhecer o passado de Fortaleza a partir das edificações históricas pela cidade. Uma viagem no tempo em pleno centro, região onde abriga a maioria das edificações. Nosso primeiro ponto é a Casa do Barão de Camocim, na Rua General Sampaio. Construída no final do século XIX, a mansão traz elementos do Renascimento europeu e foi considerada uma das mais luxuosas da época. Tombado em 2007, hoje o local cede espaço a um centro cultural, uma prova da conciliação entre a preservação do patrimônio e novas finalidades. A gente sabe bem que os usos do centro não são mais os mesmos usos de antes. As nossas condições de morada, né, de bem viver, não são mais as de antes. Então, obviamente, uma casa como essa precisa passar por uma adequação ao seu tempo. A função de uma casa histórica como essa é de situar a historicidade da cidade no tempo. Então, a gente também vai adequar os novos usos. A gente vai fazer outras propostas aqui, como lançamento de editais, de eventos, de shows. E isso tudo acontece dentro desse lugar, que remete a essa história, não necessariamente numa caminhada para uma originalidade, para um retorno idealizado do passado, pelo contrário, a gente está adequando ao tempo. Um outro exemplo de ocupação e novas utilizações de prédios históricos é o Palácio do Bispo, ou Palácio João Brígido. Construído na primeira metade do século XIX, aqui serviu de armazém, residência da alta sociedade e também de bispos. Foi sede da Prefeitura de Fortaleza entre as décadas de 70 e 90. Passou vários anos abandonado, até que foi tombado em 2005. Voltou a ser a sede do Executivo Municipal em 2010, como parte do processo de revitalização do centro da cidade. Em 2018, a gente inaugurou o Memorial do Paço, né, na época com uma intenção mais artística, com uma puxada mais artística, e trouxemos telas do acervo da Prefeitura de Fortaleza, né, que é um acervo que está normalmente espalhado nos órgãos. As pessoas, quando visitam os órgãos da Prefeitura, enxergam essas telas, mas o nosso objetivo era colocá-las em um lugar significado, um lugar com referências, com uma explicação, em que as pessoas não só olhassem, mas também pudessem dialogar com essas obras. O memorial está aberto à visitação, né, e aí vamos fazer também a articulação junto com a rede municipal de ensino, para que alunos da rede municipal, além de aprender o conteúdo sobre a colonização do estado do Ceará em sala de aula, possam também aprender este conteúdo aqui, né, por meio de experiências, por meio de contatos e visualização daquilo que a gente só vê nos livros, e eles vão ver aqui um pouco mais exemplificado por meio de telas e além do próprio rio Pajeú. Outros patrimônios históricos mantêm sua finalidade inicial até os dias de hoje. É o caso do Teatro José de Alencar, tombado pelo IPHAN e gerido pela Secretaria de Cultura do Estado. O TJA segue como promotor das artes cênicas e formação de artistas. O equipamento tem capacidade para 800 espectadores, arquitetura eclética e um jardim projetado pelo paisagista Burle Marx. Uma história centenária que se confunde com as transformações da cidade. O TJA, além de ser uma casa de espetáculos de alta qualidade, que sempre esteve presente nas histórias da alta sociedade de Fortaleza, mas também nas histórias do Carnaval de Fortaleza, do Carnaval de Rua de Fortaleza, ele também passou por todos os momentos importantes da cidade, né? Então a gente vai ter histórias de pessoas que vieram
deslocadas das secas que trabalharam por aqui, pessoas que estiveram também nas guerras, que passaram pelo TJA. Então a gente vai ver que o próprio teatro ele foi se desenvolvendo, se modificando junto com a cidade. Inaugurado em 1958, o Cine São Luís é um dos poucos cinemas de rua em atividade no Brasil, considerado um marco da arquitetura de Fortaleza. Tombado pelo Estado em 1991, foi reinaugurado em 2014 como Cine Teatro. Por aqui, todas as manifestações artísticas têm espaço, que também interagem com a Praça do Ferreira, onde o Cine Teatro está localizado. Através da programação, né, que ela é acessível, até mesmo gratuita, né? A gente também utiliza de vários espaços do Cine Teatro para ofertar essa programação. Então, através disso, a gente está formando público, né? Está atraindo essas pessoas para conhecer o Cine Teatro e também movimentar aqui essa parte do centro, né, da Praça do Ferreira. O São Luís faz parte da memória afetiva do Yuri, frequentador assíduo. Atualmente representa um local de muita resistência. O Cine Teatro São Luís já marcou bastante essa cidade. Ele é um espaço que, ainda com o tempo, resiste às muitas mudanças da cidade. E ainda assim é um espaço muito cultural. É um dos espaços mais culturais aqui de Fortaleza. E, para mim, ele representa toda essa cultura nordestina. Tombar um edifício significa reconhecer o valor histórico, cultural ou artístico em níveis municipal, estadual ou federal. Para a superintendente do IPHAN no Ceará, além do reconhecimento destes valores, é preciso conferi-los um uso social. A importância desses prédios, que são prédios históricos, que a história do dia de hoje para trás é tudo história, né? Então varia de processo para processo, né? Mas a gente faz sempre com muito cuidado, né? E com muito zelo, levando em consideração todas as questões culturais envolvidas. Apesar das iniciativas para a preservação das edificações, é preciso incentivar a sociedade a usufruir dos espaços e conhecer a própria história. Só é possível a gente pensar as políticas de preservação quando atreladas a uma lógica de educação patrimonial. Se a gente não tem quem fale, quem nos diga um pouquinho daquele discurso, não no sentido de nos ensinarem de baixo para cima. Pelo contrário, é no sentido da gente entender e se associar. Isso aqui também é a minha história. Quer eu concorde com ela, quer eu discorde com ela, quer eu negue, quer eu refute. Ela é a minha história, fala da nossa cidade. E é a partir daqui que a gente consegue entender toda essa questão da cidade como um todo.